Olá, sejam bem-vindos. A partir de agora, Opinião Regional aqui na tela da NTV. Você que sintoniza na sua casa através do canal 8.1 Digital. Estamos também na nossa página no Facebook, no aplicativo para toda Patos de Minas, para todo o planeta. Convido você a baixar o aplicativo da NTV e ficar por dentro do que acontece em Patos de Minas e toda a região. A nossa audiência também através do nosso site. Programa feito para vocês, com vocês e, claro, junto com vocês. Participe com a gente. Aqui você sabe, a sua opinião é o mais importante. Opinião Regional sempre trazendo assuntos importantes, sempre em destaque, em pauta, assuntos de suma relevância para a nossa região, para a nossa sociedade. E o trânsito de Patos de Minas é foco, é destaque aqui no nosso Opinião Regional. Estamos recebendo no nosso programa de hoje a secretária de Trânsito, Transporte e Mobilidade de Patos de Minas, Ana Paula Moraes. Seja bem-vinda aqui ao Opinião Regional. Obrigada, David. Obrigado. Olá a todos. Obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui com vocês, com o presidente da Câmara. E é isso, estamos recebendo mais uma vez o digníssimo presidente da Câmara Municipal, vereador Gladstone Gabriel. Prazer recebê-lo mais uma vez. O prazer é todo nosso poder estar aqui mais uma vez, David, que um programa de longo alcance, toda a nossa região pode acompanhar, inclusive para tratar de um assunto tão importante. Cumprimentar também todos que estão em casa nos acompanhando, agradecer pelo convite que vocês fizeram, porque é um assunto de relevância, como você disse, e é interessante que a nossa população saiba de tudo que está acontecendo na nossa cidade. Em especial hoje, também com a presença aqui da nossa secretária de Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana, Ana Paula, que assumiu há pouco tempo, dado os problemas que ela tem enfrentado, que o nosso trânsito tem enfrentado aqui em nossa cidade. Então a gente espera que hoje seja um dia muito valoroso, produtivo, para que a gente possa tirar as dúvidas. Muito bem. É para você aí do outro lado participar com a gente, que o programa é feito junto com vocês. E quando se trata desse assunto trânsito, a gente, claro, vai falar de segurança, mas é um assunto também polêmico, né, secretária? Porque todo mundo quer solução. O ser humano, do dia para a noite, da noite para o dia, e o trânsito é uma coisa complicada, mas a gente está aqui para falar que existe ações, tanto a Prefeitura, o Poder Executivo, juntamente aqui na representatividade do presidente da Câmara, o Poder Legislativo, e vocês têm feito ações. Como o presidente falou, a senhora assumiu recentemente essa pasta tão importante, aconteceu uma reunião na Câmara. Conta pra gente, faz um balanço aí desse pouco tempo aí à frente dessa pasta. Não, com certeza. É muito importante que a gente também esclareça essas questões todas em relação ao trânsito. A gente está falando aí, eu gosto de enfatizar aqui no trânsito, mais do que acúmulo de veículos na rua, nós estamos falando de pessoas, a gente está falando de vidas, do ir e vir de todas as pessoas na cidade e os que nos visitam, Patos aí é polo na região, então a gente sabe dessa importância, justamente de trazer essa fluidez, mas de trazer essa visão de que nós estamos ali lidando com vidas, E os nossos números, infelizmente, têm sido um tanto quanto ruins. Todos os dias. Números, quando a senhora fala de números, em relação a acidentes? Acidentes, em relação a acidentes. Infelizmente, a gente teve já algumas mortes esse ano, Então, esse foi muito o destaque em relação a essa reunião da Câmara. Nós já temos alguns projetos, já estavam em andamento antes de eu assumir, e depois, agora, a gente tem enfatizado isso, que é trazer uma solução para a cidade como um todo, de trazer aí uma busca de projetos tanto para melhorar a fluidez como melhorar a segurança viária, O nosso foco é exatamente nisso, é preservar vidas. Eu acredito que é onde a demanda pela nossa população é mais requisitado a saúde e o trânsito, pelo menos é o que a gente recebe aqui na imprensa, na NTV, na nossa FM, no Pato Já, reclamações da população. Presidente, mas essa reunião extra que teve importante na Câmara Municipal essa semana foi para tratar disso a pedido da CUTMA, Isso. É bom salientar que, a partir do momento que a presidência recebeu a solicitação para uma reunião especial para tratar do assunto, a CUT, que é a Comissão de Urbanismo, Trânsito e Transporte, que é composta pelos vereadores Vicente, que é o presidente, vereador professor Delei, também Cabo Batista, e tem os seus membros suplentes, que é o vereador Mauri da JL e o vereador Nivaldo. Quando nos foi apresentado, claro, é louvável que a gente faça essas reuniões especiais, são reuniões
reuniões que são extras, que elas acontecem além das reuniões ordinárias e extraordinárias, e as reuniões especiais tratam de assuntos específicos. Assuntos esses que são demandados pela população e apresentados aos nossos gabinetes, e uma vez que são levados até nós, é dever do poder público dar voz ao povo. E como é que se dará a voz? A gente traz, como foi feito o convite, né, o chamamento, o requerimento para a presença da secretária de Trânsito e Transporte. Que aceitou de prontidão? Sempre muito pronta e sempre nos atendeu. Isso é importante, esse diálogo do bem entre os dois poderes, né? Isso, porque nós somos os demandados, representantes do povo, né? O executivo também é, mas a porta de entrada, na grande maioria das vezes, é o vereador que é demandado, então verdade. É obrigação nossa. E qual que foi a maior queixa, demanda dos vereadores representados, como o presidente falou, pela população? Qual que foi as maiores demandas, secretária, que chegaram foi pautada nessa reunião? Nós temos justamente a questão do planejamento, né, que está sendo feito, quais são os próximos passos, né, desse projeto, que até então era o PAIT, né, que é o Plano de Ação Imediata de Trânsito e Transporte, e que, na verdade, agora nós optamos por ter uma empresa que faça um projeto maior, né, pensando aí na cidade como um todo, já pensando no plano de mobilidade. Né? Outra questão que nos foi muito demandada também é a ação agora, né, a gente diz que a Câmara, ela com certeza traz esse diálogo, né, com a Prefeitura. Nós precisamos, assim, toda a abertura, né, todo esse acesso, a gente fica aqui também, né, secretária? Exatamente, a gente está totalmente assim, aberto a receber, não só receber, mas como trazer soluções para o que a população tanto anseia, né? Tanto essas questões do trânsito, de ter um pouco mais da fluidez, que não tem sido muito garantida na cidade, a questão dos semáforos, né, dos radares, enfim. Então, tem essa demanda que contempla dentro desse plano maior que a gente está pensando para a cidade. E, por isso, o Poder Executivo optou por uma nova empresa. Isso. Quando a gente pensa, como eu entrei aqui há pouco tempo, né, outro trabalho já estava em andamento. E o PAIT, por ser um plano de ação imediata de trânsito e transporte, ele tem um tempo limitado, que seria esse imediato se limita a 2 anos. E em 2 anos a gente precisa limitar a região também que ele abrange. Basicamente, ele abrangia ali a região do centro. É um dos nossos principais problemas, porque é onde concentra o maior número de pessoas, né? Então, a gente, lógico, vai dar uma atenção maior ao centro. Porém, existem planejamentos que precisam ser pensados na cidade como um todo, né? Os nossos bairros também têm problemas de acesso, também têm problemas em vias, e aí por isso se optou por contratar uma nova empresa, porque nós mudamos o objeto. Então, quando há essa mudança do escopo ali do trabalho, a outra empresa não pode continuar mais. Então, eu preciso fazer uma nova contratação. E aí, nessa nova contratação, a gente já abarcou a cidade como um todo, num planejamento maior e mais extenso. Já existe uma data prevista para que comece as ações dessa nova empresa? Nós estamos em fase de contratação dessa nova empresa. Porém, os estudos que foram feitos por essa empresa do PAIT já serão todos utilizados por essa nova empresa. Então, essa nova empresa já chega com as proposições. Com essa facilidade, com as soluções que nós precisamos. Vai colocar em prática. Vai colocar em prática, exatamente. E isso vai ser amplamente discutido com a população. Todas as pesquisas que foram feitas pela outra empresa, a gente ouviu muito a população, a gente teve uma resposta muito bacana, assim, né, do que a população precisa e acha no trânsito. Tudo isso vai ser utilizado e considerado por essa nova empresa. Muito bem. Eu acredito que uma das grandes queixas, até por já ter ocupado, né, uma cadeira lá no Poder Legislativo, e a gente está aqui sempre à frente, né, na televisão, no rádio, sempre ouvindo contato direto com a população, uma das reclamações sempre foi o número de multas, né, ali flagrado pelos radares aqui do nosso município. E eu, recentemente, tive a oportunidade de assistir uma fala do nosso prefeito, onde ele disse que também, né, fazia parte da campanha dele, ele era um pouco contra, né, esses radares, e que agora ele mudou de opinião, porque tendo em vista a vida
está em primeiro lugar. Presidente, faz jus aí a fala do prefeito? Olha, é muito importante salientar que quando se vive determinadas situações, é natural que a gente mude de opinião. Muito bem. Eu tenho certeza que em alguns pontos, em Patos de Minas, é extremamente salutar, seja a colocação de radar ou de algum tipo de redutor de velocidade, mas a gente precisa, em primeiro ponto, é sempre preservar a vida. É isso, né, secretária? Assina embaixo. Exato. Nossa maior preocupação é reduzir o número de acidentes e principalmente de acidentes que geram, né, eventos fatais. Isso é a nossa maior preocupação. Quanto aos radares, tem um fato curioso que acho que é importante até divulgar. Nós fizemos o levantamento do número de veículos que passam pelo ponto do radar e o número de veículos que são autuados efetivamente. Qual que é? Os números aí são nenhum alarmantes? Ponto. A gente imagina que sim. A nossa, só ter respeitado. O entendimento geral imagina que, 10% das pessoas que passam ali são autuadas. E nós verificamos que em nenhum dos pontos na cidade chega a 1% de pessoas que são autuadas no radar. Ou seja, positivo. O radar funciona. Porque porque o propósito do radar não é multar. O propósito do radar é reduzir velocidade. Então as pessoas têm entendido que aquele ponto, pelos estudos apresentados, é um ponto perigoso, precisa reduzir a velocidade naquele local e conseguir atender. Muito bem, é isso. Vamos então para o nosso rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta falando mais do nosso trânsito, da mobilidade aqui de Patos de Minas, com quem tem autoridade no assunto. Opinião Regional volta já já. Muito bem, estamos de volta com Opinião Regional aqui na tela da NTV, canal 8.1 na sua televisão, 31 anos ao seu lado. Opinião Regional de hoje trazendo um assunto muito importante em evidência e você tem acompanhado nos nossos telejornais, que é o nosso trânsito, a mobilidade, tudo sobre multas e muito mais. Participe com a gente. Está aqui do lado a secretária de Transporte, aliás, de Trânsito, Transporte e Mobilidade de Patos de Minas, Ana Paula Moraes, e o presidente da Câmara Municipal, o vereador Gladstone Gabriel. Voltando no nosso bate-papo do bloco anterior, multas, essa é a grande preocupação da população. É claro que a gente tem que pensar como autoridade, compete a nós pensarmos em vidas, mas a população pensa no bolso, né? E a gente acompanhou a fala nessa reunião que teve especial sobre o trânsito, a fala de um dos vereadores queixando e falando, pautando sobre as multas, a reclamação da população, presidente. Sim, a gente tem que externar aqui porque realmente é uma preocupação de todos, né? Inclusive, na fala do vereador Mauri, ele disse que, como ele foi demandado, eu tenho certeza que outros vereadores também foram, meu gabinete sempre demandado sobre essa questão, sobre as multas que são recorridas e por várias vezes a população não tem êxito no resultado, ou seja, virar, né, que elas sejam abstidas, vamos imaginar assim. E já demandei várias vezes, conversei pessoalmente com a secretária disse que já está empenhada nesse sentido, em fazer um estudo interno para ver o que é que está acontecendo e se realmente isso tem efetividade. Se essas multas realmente estão acontecendo e por que elas não estão sendo revertidas. Das oportunidades, ela vai ter a oportunidade de falar disso aqui agora também, ela disse que muitas das vezes, às vezes é a forma que a pessoa recorre. Então, acho que é uma oportunidade da população saber a forma com que deve se recorrer, quais documentos devem ser juntados e quais são os caminhos. Muito bem, então a fala é com a secretária. Não, ótimo. Isso é uma excelente oportunidade também da gente trazer, né, esse assunto, porque a gente tem, são 3 etapas, né, de recurso. Você tem um recurso municipal, em que você pode uma análise prévia, e depois você tem um recurso de uma junta administrativa. E ainda assim, se não for atendido, você não pode levar isso ao Estado. Recentemente, nós implantamos o acesso a esse recurso de multas online. Então, através do site da Prefeitura, tem a aba na Secretaria de Trânsito, em que você tem todas as informações, quais os documentos necessários, quais são, se faz um cadastro no site e lá tem as informações do veículo, do condutor, do tipo de infração cometida e quais são os documentos necessários, né, em cada caso. O importante, assim como o Gladstone comentou, que as pessoas fundamentem, né, erros acontecem, mas a gente tem que fundamentar. Então, assim, eu tenho que ter provas dizendo, olha, naquele dia não estava nesse local, o meu carro não funciona se não tiver com o cinto acionado, não estava na vaga de
carga e descarga, ou na de deficiente, alguma coisa nesse sentido. Para evitar justamente ter esses recursos negados. Então, se entra com recurso, entra com fundamentação. E ter esse portal, essa facilidade, esse acesso para poder entrar com os recursos, isso nos ajudou muito, porque antes a pessoa ficava limitada ao horário da secretaria, né? A Secretaria de Trânsito, ela funciona das 7 às 13 horas. Mas continua presencialmente na... Continua efetivamente online, porque a pessoa tem 24 horas para entrar com recursos. Se ela precisar de alguma orientação, ela pode recorrer sim à secretaria, mas isso veio para facilitar. Inclusive no site tem um passo a passo de todos os processos para poder facilitar, porque às vezes ela perdia o prazo do recurso, porque a secretaria já tinha fechado, né? Então, assim, agora não. Ela consegue, ela mesma fazer, ela não precisa nem contratar a empresa, nem nada. É muito importante isso. É prova de que o poder executivo, né, os poderes públicos estão sempre a favor da população, tirando aquela mistificação de que é realmente para pegar o dinheiro para fazer uma usina de multas, né, vereador? Prova disso que tem a facilidade do site. Com esse site, você não precisa pagar um advogado para... né, fazer esse recurso, tem mais agilidade no prazo também. Exato, a gente consegue mais agilidade e transparência no processo, porque cada vez que ali há uma análise, a pessoa sabe exatamente quando foi essa análise, quem analisou, onde passou, e ela acompanha todo o processo, né? Então a gente garante transparência e agilidade. Muito bem, mais alguma preocupação que chegou à demanda lá na Câmara Municipal, discutido nessa reunião, presidente? Veja bem, primeiro é só reforçar isso que ela está falando, e dever também do Legislativo acompanhar esse trabalho que será realizado, né? Porque como nós somos os demandados e representantes da população, a gente vai acompanhar de perto o que está acontecendo. Tem que ficar em cima, esse é o papel do vereador, fiscalizar. Entre as demandas, realmente, essa questão, né, que houve o rompimento com o PAIT, e aí a secretária teve a oportunidade já de manifestar aqui que realmente foi algo acordado entre a empresa e o poder público. A gente viu também a questão dos não atendimentos às demandas dos vereadores, seja para colocação de algum quebra-mola, seja alguma travessia elevada, algum semáforo. A secretária também tem a oportunidade, né, teve a oportunidade de falar sobre isso. O que, por exemplo, a colocação de um semáforo em determinada localidade, determinada via, o que ela acarreta, né? Como ela pôde explicar bem, quando você coloca em determinado ponto, a população geralmente muda aquela rota e leva o problema para outro lugar. Então, é salutar quando a gente discute essas questões que envolvem o transporte, mas a gente tem que falar também que uma pequena parcela da população não tem feito a sua parte. E isso aí nós fizemos uma rotatória recentemente na união das avenidas João Cirino com o deputado Binga, e mesmo após a rotatória, alguns acidentes têm acontecido. Mas tem uma câmera próximo lá que filma esses acidentes e que mostra que quando esses acidentes acontecem, quando não é por desrespeito ao trânsito por um dos condutores, é pelos dois. Como aconteceu ontem, um acidente entre duas motos, onde tem a placa de preferência, nenhuma das duas deu e vieram a colidir. Então a gente pede mais respeito à população para que a nossa população não seja cometida por fraturas, ferimentos, né, e nem por óbitos também. E esse é o viés do nosso programa, o intuito é isso, é de alerta, de mostrar que ações estão sendo feitas, mas também como prevenção, como eu disse no início do programa, salvar vidas acima de tudo. Então a secretária também vai fazer esse apelo para você, do outro lado, para a população, para que preserve vidas. Com toda certeza. A gente pede, assim, nós estamos fazendo a nossa parte, né? Nós estamos preocupados em organizar o trânsito. É importante ressaltar que, assim, nunca foi feito um trabalho dessa forma, de pensar o trânsito como um todo, né? Como muito bem explicou aqui o Gladson, acontece muito isso de soluções pontuais, né? A gente tenta ali atender, tira um problema dali, o que acontece? Eu transfiro o problema para outra. E quando eu penso na região como um todo, eu vou estar planejando que eu preciso de uma rota principal, mas eu preciso de rotas alternativas para que as pessoas deem essa outra... Tem alternativa mesmo para o trânsito, né? Não preciso focar numa única via. E o que é muito importante que a gente tenha essa conscientização também na população. Para que a gente teve muitas mudanças de comportamento durante a pandemia. A frota aumentou muito. Nos últimos 10 anos, a frota de veículos registrados no município quase que dobrou. E a tendência é aumentar mais. A tendência é aumentar. A gente tem um fluxo muito grande de veículos, de pessoas de fora. Então, assim, a gente tem registros, né, a gente tem os veículos registrados, aumentaram no município, mas a gente tem muitos veículos que visitam de cidades vizinhas, né, que nos visitam.
Então, é muito importante que as pessoas redobrem a atenção, tenham mais calma, mais paciência no trânsito. Estamos fazendo os ajustes necessários para melhorar essa fluidez, mas principalmente trazer segurança. Muito bem. E quebra-mola, tá fazendo quebra-mola? Era pedido demais lá no gabinete. Faz quebra-mola, não faz quebra-mola mais? Continua sendo muito pedido e eu vou te falar, viu? Quebra-mola é um caso sério para a gente conseguir com a secretária. O prefeito anterior já fez até uma reunião com os vereadores de que não tinha como mais fazer quebra-mola na cidade. Mas melhorias também no asfalto, nas vias de Patos de Minas, continuam sendo feitas? Continua, a gente tem conseguido, claro. Porque o pessoal está sendo multado, paga a multa, recorre, está na luta, mas que quer ver melhorias, principalmente no asfalto. Para você ver, a gente tem conseguido algumas travessias elevadas que substituem, né, a colocação de quebra-molas, porque a verdade, a travessia elevada, ela tem a sua função social, que é proteger as pessoas. E não danifica o carro também, vou fazer essa observação, porque tem uns quebra-molas, né, que causam mais prejuízo aí aos veículos. Isso, então a gente tem trabalhado realmente, e o que é mais demandado para nós é a colocação de travessias elevadas junto às unidades básicas de saúde, aos postos de atendimento de saúde, né, aos hospitais, escolas. Então, essas regiões de maiores fluxos realmente precisam de uma atenção maior. E o pedestre também é importante a gente terminar a nossa fala falando sobre isso. Campanhas têm sido feitas com a polícia, né, com a polícia militar, com os poderes públicos também. Secretária, obrigado por ter aceito o convite. Prazer revê-la. Parabéns pela simpatia, pela presteza e pela transparência também. Sucesso aí nessa missão, que não é fácil. Não é fácil. Muito obrigada. É um desafio assim que foi aceito de coração aberto, justamente poder contribuir, melhorar a questão da segurança viária. A gente frisa muito isso, né, de trazer essa segurança para o pedestre. É importante lembrar também que no trânsito não são só carros, né? O pedestre não só é o principal ali da via, que você coloca o pé na calçada, você está fazendo parte do trânsito, que também precisa de respeito, né? Precisa ter toda a atenção ali aos ciclistas, né? Não só a casa, quem usa o transporte coletivo. Então é isso que a gente vai buscar agora daqui para frente de uma forma mais ordenada, para que todo mundo conviva aí de forma harmoniosa. Muito bem. Presidente, mais uma vez, obrigado por ter aceito aí o nosso convite, sempre muito prestativo, com muita transparência aqui ao nosso telespectador, à população de modo geral. Imagina, né? Eu, como representante da Câmara, como presidente, é que agradeço a oportunidade de sempre de poder trazer assuntos relevantes que são importantes para a nossa população. E aproveito aqui para fazer um apelo também aos nossos pedestres. Quando forem adentrar a faixa de trânsito, façam o sinal, estirem a mão, mostrem que vão entrar naquela faixa lá, porque aí trará mais segurança ainda para você. Muito bem. É isso. Obrigado mais uma vez e a gente está aqui sempre trazendo esses assuntos aí, tá bom? A você de casa, o meu muito obrigado pela enorme audiência, pela preferência aqui no canal 8.1. Obrigado, até o próximo programa. Te cuida, a respeito do trânsito sempre.